Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Depois de um tempo, eu voltei a gravar vídeos novamente. Eu estava parado com vídeos e voltei a fazer porque o pessoal começou a pedir. E eu vou gravar. As gravações são pequenas, curtas, né? Porque o espaço não pode ser prolongado demais. Mas passando uma palavra para edificar aqueles que precisam, aqueles que necessitam de um renovo em Deus, né? Então estou aqui para novamente começar a gravar vídeos para que é a minha missão, né? Deus me deu na face dessa terra pregar a palavra, né? Mas diz a palavra assim: eis que o Senhor Jeová virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu colo. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida do pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse o conhecimento e mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota que cai de um balde, né? Em outras palavras, em outras Bíblias fala de um balde, né? E como o pó miúdo da balança, eis que ele levanta-lhe as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Então aqui está falando da soberania de Deus, né? Deus é soberano sobre tudo e todos. Ele é aquele que apacenta nos seus braços as ovelhas, os cordeirinhos, e guia mansamente aquelas que amamentam. Quais são os cordeirinhos? São as pessoas que estão amamentando, ou seja, estão começando a conhecer a palavra, e aqueles que amamentam são os pastores que estão levando esse leite, começando esse leite, que é a palavra de Deus, com mais brandura, mais simplicidade, para entendimento daqueles que não entendem, né? Que são neófitos na palavra. E Deus aqui fala da soberania dele logo abaixo, né? E ele cuida das ovelhas, cuida das que amamentam, e ele cuida com carinho, mansamente, então ele e suavemente eles guia. Como o pastor apacentará o seu rebanho, diz aqui, e está falando de Jesus. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, olha, e os que são as pessoas que recém-convertidas, pessoas que estão começando ainda aí a caminhar com Deus, né? Aqueles que têm pouco entendimento ainda, aqueles que estão no leite, né? Fala-se na palavra no leite ainda, nas coisas mais simples. E os levará no colo, ele fala. As que amamentam guiará suavemente. Então Jesus guia aqueles que levam a palavra, que amamentam essas pessoas, que esses que estão começando, nos cordeirinhos, ele guia mansamente, suavemente. Jesus tem um cuidado com esses que fazem a obra dessa forma, e tem que ser dessa forma, né? Então, gente, Deus está falando do amor dele por nós, dos cuidados dele, do Senhor Jesus para com todos nós, e também do galardão que ele tem para conosco, né? Ele tem o galardão e a recompensa para cada um que trabalha na obra, né? O galardão, é claro que o maior galardão é a salvação, a recompensa aí são os acréscimos que Deus dá durante a vida em que ele está trabalhando na obra, né? E
lá posteriormente na eternidade e tem a recompensa dele de alguma coisa. Por exemplo, já ouvi muito dizer que pessoas foram até lá e viram lá João, por exemplo, morando numa mansão, num palácio. Então tem as compensações. Por isso que a palavra diz assim: não recolheis, acumuleis tesouro na terra, onde que a ferrugem corrói, onde que o ladrão rouba, né? Mas juntai tesouro no céu. Desses tesouros está falando da onde que hoje tem os servos dele, que tem onde eles morarem, são coisas maravilhosas, palácios, né? Que eu já vi falar de testemunho. Eu não fui arrebatado até os céus ainda não, mas o Senhor falou que vai me levar até lá para me saber, conhecer e glorificar o nome dele aqui na terra, através dessas visões que ele vai me levar ainda, né? Deus, é soberano, né? Então a palavra diz aqui, a palavra fala assim, quem mediu, agora vai falando da soberania de Deus, né? Num contexto do Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida, todo o pó da terra e pesou os montes em balança. Tem Bíblias que falam balança de precisão, né? Os outeiros, os montes. Então, a quem nós podemos comparar? Ninguém, não existe. Deus é soberano sobre tudo e todos. Imagine ele medindo os céus a infinidade do céu, né? É infinito. Ele mede a palmos. Olha o tamanho desse Deus e o poder desse Deus. Não tem como comparar ele a nada, não existe nada que o homem possa comparar a Deus, porque ele é soberano, ele faz coisas que o homem, ao seu entendimento, não vai entender. No natural, no espiritual, depois no espírito ele vai entender, mas enquanto ele estiver aqui na carne, não existe um ser humano que entenda a profundidade do poder e da soberania de Deus de tal forma como tem que ser entendido. É só no espiritual, só conhecendo espiritualmente e Deus assim, dessa forma. E até porque não pode revelar coisas para nós, estamos na carne, que não, na nossa carne a presença dele a gente não desmaia, porque não vai acontecer dele revelar as coisas, porque ele vai ter que revelar ele mesmo. Às vezes só pela voz dele ele fala, mas ele não vai falar coisas que o homem já não tem o entendimento, né? Tem coisas que Deus dá a revelação, mas tem coisas que ele não dá a revelação. E quando ele dá uma revelação a algum servo dele, que não é para passar, ele já fala, mas isso é para você. Ele tem falado isso para mim, olha, isso é com você e comigo, não revela a ninguém. Então eu não posso revelar, até que vão me chamar de louco, né? Aqui, há pouco tempo já os meus parentes estavam falando assim que eu era louco, eu estava ficando louco. Mas a palavra diz, né? A palavra própria diz assim, que nós somos considerados como loucos quando cremos, temos fé, né? Então, pela nossa fé, eles falam, esse homem está louco, e já inucou, já está fora desse... E que na verdade não é nada disso, né? Mas o mundo não entende. Mas a gente que está conhecendo a palavra, que conhece a palavra, a gente já tem um entendimento. Alguns têm até um certo ponto, outros têm um entendimento maior, né? Eu tenho coisas que dentro da palavra, se eu for revelar, e não adianta nem falar, porque o pessoal não vai entender. Até mesmo pregadores, esse cara já aconteceu isso, esse cara está desvirtuando a palavra, mas ele não tem entendimento que eu tenho, no meu caso. E às vezes a pessoa pensa que sabe, conhece a palavra, não. Olha, não vou fazer apologia ao diabo, mas o diabo conhece a palavra mais que qualquer homem sobre a face da terra. Não existe. Porque ele era um querubim da guarda de Deus, ele tentou o próprio dono da palavra, pela palavra no deserto, Jesus Cristo. Foi tentado pelo diabo, que conhece a palavra, conhece mais que qualquer homem. Não adianta o homem falar que conhece. Um anjo de Deus, por exemplo, tem um anjo que me guarda aqui, ele está aqui comigo. Ele conhece a palavra, tanto quanto o Pai, porque ele é ensinado pelo Pai. Os anjos são, pelo Espírito, eles são
treinados lá com o Pai em tudo aquilo que eles já sabem, porque são espíritos também que o próprio Deus criou, né? Então eles conhecem, os anjos conhecem a palavra de capa a capa. E diz assim: quem mediu aqui que eu já, aliás, aqui eu já li, né? Perdão. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Não existe um homem que possa ensinar o Espírito é que nos ensina, é que nos capacita, é que nos dá entendimento, é que nos dá a interpretação da palavra, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, não existe homem, não existe ninguém que possa ensinar o próprio Deus. Nem os anjos vão poder ensinar, porque os anjos, mesmo conhecendo muito mais, infinitamente mais que o homem, ele ainda não pode ensinar o próprio dono da palavra. Então, quem mediu, aliás, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, não existe ninguém que possa fazer isso. Deus é soberano. Com quem tomou ele conselho e que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhes ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Ninguém, não existe um ser humano na face dessa terra, não existe ninguém que possa fazer isso. O próprio Espírito Santo é que nos ensina, nos capacita, eu já falei, né? Mas não existe. Então, para a gente conhecer, saber a soberania que Deus tem. Deus é soberano sobre tudo e todos. Pois ele compara as nações da terra, que a gente vai ver. Aí ele compara as nações da terra como uma gota quando cai de um balde. Como uma gota de um balde. Ele compara as nações como uma gota. Imagine o poder de Deus, o tamanho desse Deus. Ele diz a palavra aqui mesmo nesse texto, diz assim, que ele se assenta no céu e faz da terra o estrado dos seus pés. Eu já preguei uma palavra aqui semelhante, então que eu falei esse versículo. Então ele se assenta no céu e faz da terra o estrado dos seus pés. É como um barbeiro que se assenta ali, o camarada para cortar o cabelo, ele põe no estrado da cadeira os seus pés. E assim Deus faz sobre a terra. Ele se assenta lá e olha o tamanho e o poder desse Deus que nós servimos. Quando eu falo que Deus é o meu provedor e que Deus é quem me abençoa no financeiro, Ele manda o anjo depositar lá na minha conta o dinheiro, milhões se Ele quiser, a pessoa fala assim, cara, se ele não trabalhar, ele não vai ter. Deus é o dono da galáxia, é o dono do universo. O universo, quando muita gente fala, dá gratidão ao universo. Não, o universo não dá nada para ninguém. O universo é Deus quem criou. Quem criou é que pode dar alguma coisa. O universo não dá nada para ninguém. O universo tem tudo que Deus criou. Riquezas, mas o universo por ele próprio não pode dar a ninguém. E quando a gente fala no mundo espiritual, que está movendo-se com nós em favor do nosso ser, mundo espiritual que vem de Deus, os anjos de Deus, mas existe um mundo espiritual que existe, que vem da parte do diabo e que peleja contra o mundo espiritual que vem de Deus, os anjos de Deus contra os demônios. Então o universo em si não pode dar nada a ninguém, ele tem todas as riquezas porque Deus fez e colocou nele, no universo. Mas quem tem o poder de nos abençoar, e com bilhões de reais, ou mesmo de dólar ou de euros, é o próprio Deus. Não existe outro. E Ele tem o poder. E eu sei que Ele está me abençoando por aí, pela mão dEle. Eu sou 100% dependente de Deus. Não sou dependente do homem. Até não confio no homem, não acredito no homem que vai me dar algum centavo para mim, não. Deus às vezes determina para algum servo dele, vai leva para o fulano. Ele vai questionar se eu mereço. Porque o coração dele está nas coisas materiais. É assim que funciona. Às vezes o cara fica boiando na maionese, como diz o ditado, né? Pensa assim, cara, tá doido. Olha, para você receber o que eu estou recebendo hoje, da parte de Deus no financeiro e em outras áreas, tem que ter fé. Só fé não funciona. Eu já falei aí, tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter obediência, tem que andar em santidade. São vários atributos
ou coisas que precisamos para obter o favor divino. Às vezes uma pessoa ora para uma pessoa ali, o cara não tem fé. Aí a fé dele não está embaixo da sola do sapato. Ou seja, o Senhor me disse esses dias em oração, essa sala aqui é a sala de oração. E Ele me falou para mim, olha, a tua fé sobressai muito longe daqueles que pregam a minha palavra neste país e que falam de fé, mas a fé deles está embaixo do solo do sapato. Mas a tua fé mexe comigo no meu trono, porque você tem confiança em mim. Ele já falou, a tua fé é maior que de Pedro. Eu até chorei nesse dia, porque Pedro é o apóstolo de Jesus, né? É um homem muito abençoado de Deus, e hoje está com Deus. E quando o Senhor falou assim, a tua fé é maior que de Pedro, foi Jesus, o Espírito Santo que falou, né? Eu até chorei, eu falei assim, mas ele era um servo do Senhor, e eu sou um servo também. Ele falou, mas que diferença tem você e o Pedro? Não tem diferença nenhuma para mim, você tem o mesmo valor. A tua fé é maior que dele. Pedro, quando a fé dele foi acabando, que ele foi pela fé, ele saiu do barco, foi pela fé. Mas quando ele viu as águas em revolto e que ia afundar ele daí, como ele só tinha aquela fé, só sobre a fé dele afundou. Faltou confiança em mim. Ele não teve confiança, você já tem confiança. A tua fé é maior que dele. Você tem confiança e me obedece. Ele obedecia também. Mas a confiança acompanha a fé. Se você ora para uma pessoa, mas não tem confiança em Deus, que Deus vai operar, a tua fé não vai funcionar sozinho, só a tua fé. E as pessoas não ensinam isso. Não ensinam. Eu aprendi com o Espírito Santo. Diante do trono de Deus, eu entro em espírito no trono de Deus, lá, mas eu fico lá atrás, lá longe dos querubins, dos serafins, eu fico lá prostrado. Já aconteceu isso comigo, de meu corpo está aqui, mas eu já não estou ali. Eu sou arrebatado em espírito até lá. Entro no santo dos santos, que pouca gente no mundo hoje acontece com eles, muito poucos. Tem alguns. Por isso o Senhor falou para mim esse dia para mim, você é autoridade neste país, fora deste país, mas o povo não sabe, eles não têm respeito como autoridade, mas a tua autoridade é maior que a deles, mas eles não têm respeito, porque eles não te conhecem, eles querem saber a tua fama, ele falou assim, quando está famoso, aí eles acreditam. Eles acreditam naqueles que eles veem, aquilo que eles verem. Eu não olho para você analisando o teu exterior. Eu conheço você de dentro para fora. Então assim, aqui está falando a soberania de Deus, daquele que pode todas as coisas, daquele que faz estremecer os céus e a terra. Ele faz virar o inferno de baixo para cima, faz virar a terra de baixo para cima. Isso com a palavra dele, quando ele fala aqui que o braço dominará por ele, o braço dele dominará por ele, o poder dele dominará por ele, a palavra dele dominará por ele. Eu tenho um salmo que o pessoal prega, que é o Salmo 23, eles pregam, quando eles falam assim, a tua vara e o teu cajado me consola. Fala em vara, as pessoas pensam que certo, ele tem uma vara, né? O cajado, eles falam, o cajado é autoridade. O cajado significa servo de Deus, autoridade de Deus aqui nessa terra. A vara que Jesus está falando aqui, que quando ele fala da vara e do cajado, ele fala a vara é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vara que corrige. E as pessoas não sabem, prego a vara e seu cajado, mas não sabem o que está falando, não sabem o que significa vara. A vara é a palavra de Deus, que corrige, que leva certo, pela verdade, porque a palavra é a verdade. É a vara que disciplina o cristão quando ele quer ouvir, quando ele está atento a ouvir, pronto a ouvir, a obedecer. O cajado fala de autoridade sobre a pessoa, autoridade de Deus. Então, gente, está acabando o tempo, já não deu para pregar todo o texto. E diz assim,
Eis que as nações são consideradas por Deus, é o que eu falei antes, as nações são consideradas por Deus como uma gota que cai de um balde, e como o pó fino que está na balança. Então, fala aqui da balança. Olha, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota caída de um balde e como o pó miúdo na balança. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Deus é soberano. Mostra aí a soberania de Deus, o poder de Deus sobre tudo e todos. Não existe nada para Deus impossível. Nada. Sabe quando a pessoa faz a oração assim, mas que Deus possa te abençoar. Errada a oração, errada, sem fé nenhuma, sem crer em Deus. Mas que Deus possa te abençoar, mas que Deus possa te fazer isso. Ué, tem coisa que Deus não pode? Deus pode todas as coisas. A oração é que Deus te abençoe, que Deus te cure, mas não que te possa. Não existe nada que Deus não possa. Crente sem noção do que fala. Está cheio aí nas internet. Mas que Deus possa te abençoar. Ai, Deus não pode abençoar alguma coisa? Deus pode todas as coisas. Deus é soberano. Eu estou falando hoje da soberania de Deus também. Mas as pessoas não entendem. Eu choro de rir, às vezes eu ouvir as orações furadas dos caras. Barbaridade, né? Mas eu não vou julgar ninguém, não. Eu também sempre estou aprendendo. Eu não sei todas as coisas, não. Eu estou aprendendo. A vida nossa com Deus é um constante aprendizado. Vão acabar de aprender quando estiver na presença de Deus, que ali vai saber tudo, porque você é um espírito. Você olha para uma pessoa, sabe de onde ele veio, quem é ele, filho de quem, neto de quem, bisneto, o nome dele, dos parentes. Você sabe tudo. No espiritual você sabe tudo. Então, há muitas coisas erradas que as pessoas não entendem. Mas essa é só uma palavra para vocês terem uma ideia, já passou até do meu tempo. Gente, muito obrigado. Vou gravar pelo menos 2, 3 vídeos durante a semana. Eu parei um pouco, eu estava aos outros fazendo outras coisas, mas apesar que era na palavra, que eu estava dentro da obra mesmo, né, fazendo a obra de Deus, mas parei um pouco de gravar o vídeo, mas eu vou recomeçar novamente. O pessoal está me pedindo até fora do país, porque eles estão esperando as tuas pregações e não aparecem. Eu tenho que dar um jeito agora de fazer com que ela vá para mais longe, porque às vezes fica pouco tempo ali no YouTube e fica arquivado, né? Está arquivado lá. Gente, vou fazer uma oração. Ó soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido e agraciado a todos nós. Agradeço pela tua santa palavra, Senhor Espírito Santo. Ó Deus eterno Pai, abençoa todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.